Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Espírito Santo, essa da Terra, na Rádio Viva FM 106.1 e no YouTube. Inclusive, quem estiver no YouTube pode mandar mensagens que a gente vai acompanhando aqui durante todo o programa. O tema de hoje é direito penal, acordo de não persecução penal. Como é muito fora da minha área de atuação, a gente tem que até ler para saber falar direitinho. Hoje é uma pena, a doutora Maria Tereza Marianelli não está aqui conosco, tinha um compromisso em Vitória, então um grande abraço, doutora Maria Tereza. Sua participação aqui é sempre para engrandecer o programa, eu fico com saudades. Mas temos duas feras, né? Duas feras do direito penal que comandam a advocacia aqui em Linhares. E eu tenho que falar Linhares, porque esse nosso programa é chique, vai para o Espírito Santo inteiro. Então a galera do estado está toda acompanhando. Para isso nós temos o doutor Eliezer Palmares e o doutor Guilherme Paulo. Mas antes de eu passar a palavra, teve esse copo, já está a posto aí na BR-101? Chama o capitão aí. É assim, tá, doutor Júnior Mendonça está aqui no estúdio também. Liderança da área da advocacia aqui em Linhares. Linhares não, Espírito Santo todo, né, doutor Júnior? BR-101 tranquilo. Tava tranquilo assim também, Tolies? Quando você veio? Tava de boa? Muito tranquilo. Tranquilo, então tá bom. Porque às vezes fica um trânsito danado pra gente chegar aqui, depois na hora que eu peço as imagens, tá de boa, fala que negócio é esse? É horário de pico, né? É horário de pico, isso aí. Aí também as imagens de quem tá saindo ali, quem tá saindo sentido Vitória Linhares, né? Chegando em Linhares pela BR-101 também, bem de boa o trânsito, fluindo muito bem, então todos com muita responsabilidade, vão com muito cuidado para a gente preservar a vida e chegar em casa com toda a potência. Não é mesmo, doutor Eliezer? Sim, isso mesmo. Ó, o tema de hoje, ele é muito falado. Inclusive, tempos atrás, eu estou me recordando aqui agora, a doutora Graziele, que é promotora de justiça, veio e falou sobre esse tema também, porque é um tema muito importante. Sim. Então, assim, é uma honra tê-los aqui para falar sobre o tema. E assim, queria que falasse inicialmente um pouquinho da carreira, o doutor Eliezer, o doutor Guilherme, e quem quiser mandar mensagem é o 996224547. Qualquer pergunta de direito penal, manda que os doutores respondem. Vamos lá, doutor Eliezer. Boa noite, Thiago, boa noite a todos. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite, dizer que é uma honra muito grande estar presente no seu programa e poder contar um pouco da trajetória minha na advocacia e no direito como um todo. Pode. Você se formou aqui em Linhares? Formei na Faculdade de Pitágoras, comecei a faculdade em 2015. Ao longo desse tempo, estagiei uma época na 4ª Vara Criminal, Vara de Violência Doméstica, onde eu tive a honra de poder conhecer a doutora Emília Coutinho, uma magistrada que tenho muita gratidão pelas coisas que ela já fez por mim, gosto muito dela. E lá tive muitas experiências lá. Em 2019, prestei o exame de ordem, passei ainda na faculdade. Em 2020, eu pego a minha carteira da ordem e inicio a minha carreira como advogado. E de lá para cá são 3 anos. No início, em 2020, tive a honra de poder conhecer o Dr. Guilherme, que na época era estagiário. Fiz o convite para ele para trabalhar comigo no meu escritório. E são 3 anos de caminhada juntos. É um cara que eu respeito muito, é um advogado de excelência. E a gente está aí caminhando em prol da liberdade. Isso aí. Fala em prol da liberdade, já me lembro de um advogado que chama Doutor Liberdade. Doutor Liberdade, Doutor Júnior Mendonça, a liderança. É isso daí. Doutor Guilherme Paulo. Boa noite, doutor Thiago. Obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar presente aqui, tá? Boa noite também, meu amigo, doutor Eliezer. Também quero agradecer a presença do doutor Júnior Mendonça, que está aqui presente.
Iniciei minha faculdade no ano de 2017, na Pitágoras, onde no 5º período tive a oportunidade de trabalhar na vara de execução penal da comarca de Linhares, onde eu tive a honra e o prazer de trabalhar com a doutora Valesca, uma satisfação muito grande de trabalhar lá. Prestei o exame de ordem e fui aprovado tanto na primeira fase como na segunda, antes de me formar. Nesse meio tempo, nesse intervalo, conheci o Dr. Eliese, o ele falou e tive o convite de trabalhar com ele. E a partir dele também conheci o Dr. Júnior, onde a gente tem uma parceria muito grande, muito boa, entre eu, o Dr. Júnior, o Dr. Eliese. E assim, estamos caminhando, cara, igual o Dr. Eliese falou, e em prol da liberdade. Isso aí. Muito bacana, é isso aí, fazendo o direito chegar até o lar de cada um. O direito é para todos nós somos iguais. Sim. E todos nós merecemos a justa aplicação da justiça. Sem dúvidas. Não é mesmo? Agora, Eliese, a gente estava aqui antes de começar esse programa, doutor Guilherme estava meio nervoso. Meio nervoso, eu falei com ele para ter um pouco de calma. Mas já chegou destruindo, rapaz, o homem já falou tudo. Ele é quente. É quente mesmo. É isso, né? Por isso que fala que o doutor Guilherme é diferenciado. Diferenciado. Né? Vou dar só uma boa noite direto de São Paulo aí para Xirreidores. Obrigado por estar acompanhando sempre a gente, tá? Mandem aí, pode mandar no WhatsApp e também no YouTube que nós estamos de olho. Eliese, queria saber o seguinte. Vocês dois assumiram uma área que hoje não, desde sempre, é uma área um pouquinho complicada para quem está na atuação do dia a dia. Não é do dia a dia. Então, mas antes de a gente falar um pouquinho de uma sinuca de bico para quem atua no direito penal, queria saber para quem está começando, qual seria o recado, porque são jovens advogados, eu também me considero, até mesmo um jovem advogado, Sim. Só que a gente está prosperando na carreira. Então, com certeza, podemos passar algumas ideias, etc., para ver se a pessoa também deslancha, né? Nossos amigos de trabalho. Sim. Olha só, para quem está começando, eu falo que tem que ter perseverança. Fazer advocacia criminal não é fácil. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai meio que perdido, a gente sem saber o que fazer. O ideal é que você troque conhecimentos com outros advogados que estão na área há muito tempo. Eu tive a honra de poder conhecer um cara que eu gosto muito, o Dr. Júnior Mendonça, a gente já falou sobre ele hoje aqui. É um cara que eu tenho muita gratidão pelo aprendizado ao longo desses 3 anos de advocacia. Mas o ideal é você trabalhar de forma coerente, honestamente, porque tem espaço para todo mundo. Embora a gente esteja numa comarca que tenha muito advogado de grande potencial, mas eu acho que tem espaço para todos. Eu acredito nisso. Eu faço as palavras do Dr. Eliese as minhas. O que acontece? Além de tudo que ele falou, tem que correr atrás, tem que buscar conhecimento, tem que correr atrás de serviço, porque assim, o cliente não vai bater na porta do escritório te contratando. A gente tem que correr atrás, buscar conhecimento, tá sempre estudando, porque as leis estão aí, sempre estão entrando mais leis novas em vigor. Então a gente tem sempre se aprimorando para entregar o melhor para o cliente. Isso aí. Verdade. E assim, complementando, eu acho que é muito bacana também a gente passar aí para os jovens advogados, quem de fato quer prosperar na carreira, tem que ter coragem, não pode ter medo da exposição. Claro, sempre fazendo de forma responsável, mas quanto mais você leva o seu trabalho ao conhecimento das pessoas, você será sempre lembrado. E isso faz diferença, principalmente para quem está no início da carreira. Isso a gente sempre tem que falar, porque assim, eu vejo, hoje em dia, a gente está na era mais online da história e as pessoas ainda estão no offline. Quer dizer, tem que saber com equilíbrio estar nos dois ao mesmo tempo. Porque não dá mais apenas para você estar no seu escritório. Hoje o mundo é outro. Se eu falo assim, contrato o Dr. Eliese e você não tem um Instagram, ou você não fala um pouquinho sobre você, eu vou contratar talvez o Dr. Guilherme, que tem um Instagram todo atualizado, que fala da sua atuação, que ensina as pessoas direitos básicos. Então assim, o que eu percebo é que muita gente se acomoda atrás de desculpas. Sem dúvidas. Não é? Atrás de desculpas. Então a gente pega a OAB, o Código de Ética. A OAB no Código de Ética, infelizmente e felizmente ao mesmo tempo, tem várias restrições. Só que quem não quer se expor e se como eu posso dizer, que
não se expõe, mas por causa de desculpas. A OAB não permite, eu não vou me expor. Mas você pode se expor de forma adequada. E medo também, né? Muitas pessoas não gostam de se expor. Por medo do que... Por medo. Não é que precisa, mas a gente tem que saber o seguinte, a advocacia é uma área privada. Sim. Você depende de clientes. O dinheiro não está garantido todo mês. Não é? Sim. Tem que correr atrás. A advocacia evoluiu muito ao longo do tempo. O Instagram, embora as pessoas não saibam, é muito novo, é recente ainda. Então, quem não está mudando com essa evolução virtual vai ficar para trás. Eu tenho um Instagram que eu sempre posto informativos. Recentemente, postei alguns vídeos lá para dar mais essa informação para a sociedade, que é necessário. E você ganha autoridade, né, doutor Guilherme? Inclusive, a justiça está se modernizando. Hoje os sistemas judiciais são todos eletrônicos, a maioria. Tem o PJE, tem o EPROC. Então, assim, tem que se modernizar. Hoje tem que se modernizar. E as pessoas te buscam muito pela internet Sim. hoje em dia. E aí é que eu falo, se não tem um perfil, ou esteja aberto para se moldar, porque todo mundo é flexível, desde que você faça treinamentos e se empenhe para aquilo, ou às vezes... acaba que a advocacia em si não é tão... Não vai encher tantos olhos, nem vai ser rentável, porque o perfil é muito diferente. Sim. Então a pessoa tem que colocar na balança. Sim. Doutor Eliezer, a Shirley Dores perguntou assim, o que vocês acham do Código Penal ficar tantos anos sem se renovar? Pergunta interessante. Na verdade, o Senado Federal, o Congresso já vem tentando essa mudança, mas depende de um monte de coisa, né? Apesar de o Código Penal ter leis complementares, mas é necessário uma mudança total. Tem muita norma muito antiga, mas não depende de tudo, do governo federal, enfim. É uma pergunta bem complexa. Inclusive, doutor, hoje está em pauta no STF, alguns dias já, o juiz de garantias, que vai modificar aí uma modificação muito grande na advocacia criminal, em que alguns juízes que atuam na investigação não vão poder ter contato com prova ilícita, não vão poder atuar na persecução penal. Então, são modificações que, ao longo do tempo, vão ser feitas. Agora, doutor Guilherme, o que é um acordo de não persecução penal? Doutor Tiago, isso é uma pergunta muito boa. O acordo de não persecução penal nada mais é do que um instrumento jurídico consensual entre o acusado e o Ministério Público que visa inibir uma ação penal. Bacana. Muito efetivo? Muito efetivo, bastante. E quem participa? Então, olha só, o Ministério Público, investigado e seu defensor. Quem basicamente é isso. São os atores. Isso, são os protagonistas. Qual o objetivo em si do acordo de não persecução penal e a importância que você mais... O objetivo e a importância estão coligados, porque é desafogar o Poder Judiciário. O intuito principal do NPP é desafogar o Poder Judiciário, para evitar que processos criminais se arrastem por anos. Entendi. Pode complementar, doutor Eliezer. Não só do acordo de não persecução penal, mas tem outros institutos despenalizadores, transação penal, suspensão condicional do processo, que vem aí para fazer essa engrenagem do judiciário andar mais rápido, ter mais celeridade nos processos. Agora sim, eu imagino que um acordo de não persecução penal, que é para até mesmo já aliviar a barra ali do acusado, sim, querendo ou não, todo mundo está fazendo um acordo para ficar uma situação... Todo acordo tem que ser bom para as duas partes, sim, senão não seria um acordo, não é? Tem condições? Quais seriam as condições mínimas para poder ter um acordo de não persecução penal? Então, as condições é o seguinte, o Ministério Público vai analisar o perfil daquele indivíduo e eu posso ter reparação do dano, eu posso ter serviços prestados à comunidade e posso ter também pagamento de valores a algumas instituições de caridade. Essas são algumas condições. Uma vez que cumpridas essas condições, é extinta a punibilidade. Mas olha só, quem fiscaliza essas condições, se é cumprido ou não, é a vara de execução penal. A vara de execução penal? A vara de execução penal. Entendi. Pode continuar. E, inclusive, doutor Elias, você falou muito bem aí, uma das condições também impostas que pode ser feita num crime, por exemplo, que um acordo de persecução penal de porte de arma é renunciar à arma. A confissão, né? Não, aí é questão de requisitos, isso né? aí. Mas assim, de objetivos que as condições que o Ministério Público impõe, uma delas é a renúncia à arma de fogo. Os cara foi preso armado, fez um acordo, pode ser arma tanto ilegal como
registrada que o Ministério Público, geralmente, em regra, perde a renúncia da arma. Isso aí. E aí, renunciar à arma, aquele crime acaba também... Isso, além de perder a arma, tem valores aí, enfim, algumas condições que... Geralmente é para entidades sem fins lucrativos. Isso aí. Igual esses dias mesmo a gente fez um acordo de NPP, inclusive de... NPP? A NPP, Acordo de Não Persecução Penal. Também conhecido como ANPP. Isso aí. A NPP. A NPP. Isso. Bacana. Que inclusive a gente fez um acordo, inclusive de porte legal de arma de fogo. Que a gente fez uma doação de uma impressora para a Delegacia de Linhares. Bacana, legal. Então assim, igual você falou, o acordo é bom para todos. Para todos. Muito importante. O legislador, ele foi muito feliz na criação desse instituto. Esse instituto já é antigo? Não. Tem quanto tempo? É recente, veio em 2019 no pacote anticrime. Então assim, é bem recente, mas os países de primeiro mundo já trazem esses acordos há muitos anos. O Brasil só copiou uma coisa que já existe em vários países. Inclusive o Brasil copiou o NPP dos Estados Unidos, que lá é conhecido como plea bargain. Bacana. Isso aí, então quer dizer, nossa legislação que às vezes a gente tanto critica, e justamente a crítica às vezes, porque o Congresso Nacional fica e mora em diversos assuntos, então ficam umas leis obsoletas, mas que os magistrados têm que aplicar, porque se a lei tem que ser aplicada. Sim. E aí vem um instituto bacana desse para trazer uma nova perspectiva no direito penal, desafogar o Poder Judiciário, ficar numa situação menos desvantajosa ali para o acusado e também para o Poder Público. Uma delas aí, um exemplo rápido e fácil, uma impressora sendo doada. Então, a gente vê que para a sociedade também, de maneira reflexa, tem os benefícios. Sim. Não é? Agora, o ponto eletrônico já chamou para a gente fazer um intervalo. Eu falei que o bate-papo passa rápido, não falei? Passa rápido, bem É verdade. um tapa, não é? Pessoal, fiquem com a gente, é um minutinho, voltamos já. Voltamos com o nosso segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Tema de hoje, Direito Penal, Acordo de Não Persecução Penal. Então, se você tiver qualquer dúvida, manda pra gente, telefone é 996224547. Ou então, vai correndo aí no YouTube, canal oficial da TV Sim, e manda a pergunta que a gente solta aqui ao vivo. E a cores, né, doutor Elias? Sem dúvidas. Doutor Guilherme também respondendo tudo que a gente pergunta. Juninho, doutor Júnior Mendonça está aqui. Doutor Guilherme estava meio nervoso, mas o homem se soltou todo. Doutor Juninho se ensinou direitinho. Rapaz, o homem é bom. Doutor Elias, o acordo de não persecução penal pode acontecer em qual momento? Então, Thiago, pergunta interessante. O acordo de não persecução penal, uma vez que existe um inquérito policial, de início ali, o próprio Ministério Público, ele pode, não tendo arquivamento do inquérito, o Ministério pode, ao invés de oferecer denúncia, ele propõe acordo de não persecução penal. A pena mínima desse crime não pode ser superior a 4 anos, o crime cometido sem violência e grave ameaça, esses são os requisitos. Sim. Um requisito muito importante também é a confissão do acusado. É necessária a confissão do acusado, tem que confessar. Sem a confissão, não tem um acordo. Aí pega perfeitamente. Não tem um acordo. E aí, só complementando também, que falaram do valor em pecúnia, quando tem uma coisa de não persecução penal, está indo para muitas instituições filantrópicas. Também a gente deu o exemplo da delegacia, mas também estão ajudando, parece, lar dos idosos. Lar da fraternidade. Olha que bacana. Ou seja, a sociedade toda se beneficiando, além do acusado e do judiciário. Para não ficar aquelas demandas eternas que a gente já está, infelizmente, acostumado. Aí tem também o seguinte: firmou o acordo, tô de boa, vai para casa, tranquilo, sossegado ali com a família, resolveu quebrar o acordo. O que acontece, doutor Guilherme? Se quebrar o acordo é revogado. Tá no sal. Tá no sal. Xadrez. Não. Não? Não. Aí não. Então tá fácil demais esse negócio. O processo... revoga o acordo e o Ministério Público deflagra uma ação penal. Começa a persecução penal.
Bacana. Aí ele vai responder um processo criminal. Antes era da não persecução penal. Agora vai ser risco não e bota a persecução. E tome no... Vai ter o trâmite normal. Entendi. Aí ele vai ser... Deixou de pegar uma coisa assim, tese muito boa para responder uma ação penal, porque o acordo de não persecução penal, ele feito, cumprido, ele continua sendo primário. Fica réu primário. Fica réu primário. É como se não existisse aquele... Como ele nunca respondeu um processo na vida. Olha que bacana, hein? Aí se ele revogar, ele chegar, deflagrar uma ação penal, ele for condenado, aí ele vai ficar, se porventura ele cometeu um novo delito, ele vai ser reincidente. Então se ele cumpriu o acordo, extingue a punibilidade. Exatamente. Sim. Agora sim, doutor Elias, fez o acordo com o Ministério Público, isso é suficiente? Ou precisa ali do magistrado, do Poder Judiciário também, analisando o caso? Precisa da homologação do magistrado. Precisa da homologação do Poder Judiciário. Isso aí, é necessário. E se ele rejeitar, o que acontece, doutor Guilherme? O juiz entende que não é a melhor opção para aquele caso, o acordo de não persecução penal. O que a vítima faz, o acusado ali? O que acontece? Vítima não, o acusado. Quando o magistrado, ele não tem, em tese, o acordo é firmado dentro do Ministério Público, é acusado. Feitas essas condições, vai para o magistrado. Então o magistrado não tem essa opção de querer homologar ou não. Cumpridos os requisitos, o Ministério Público oferta, foi feito o acordo. Aí o magistrado homologa. Entendi. Mas o Ministério Público pode. Ele pode, olhando o caso concreto ali, analisar, não propor o acordo. Tem essa opção. Aí, se chegar mas aí existe julgados, lá, você pode ir para outras instâncias para poder fazer o Ministério Público ofertar o acordo. Se esse indivíduo ele cumprir esses requisitos. Agora, quais os casos, doutor Guilherme, que o acordo de não persecução penal pode ser realizado? Em crimes sem violência e grave ameaça, onde a pena mínima é inferior a 4 anos. Um exemplo muito interessante é o homicídio culposo. De repente você está trafegando na avenida aí, atropela alguém, essa pessoa vem a falecer. Você está dentro do requisito porque a pena é de 1 a 3 anos, então você está dentro do requisito do acordo de não persecução penal. Bacana. Doutor Guilherme, queria só que você falasse para mim o seguinte: a gente falou do homicídio culposo, e aí às vezes a pessoa que está assistindo a gente fica assim, culposo, aí ela lembra que existe um doloso. Explica a diferença pra gente, por favor. A diferença é básica. Culposo é quando a pessoa não tem a intenção de praticar aquele fato, e quando doloso é quando ele tem a intenção, ele tem o ânimo de praticar o crime. E tem aquela vontade. Tem a vontade. Mas tem também, não é da minha área, se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem, a questão do dolo eventual. E aí às vezes a pessoa está trafegando, mas tomou umas, sai da quinta da lei, vai pro quinta sem lei, e arruma um problema para a vida. Aí ele assume a responsabilidade. Ele assume o risco de matar, ele vai responder. Muito embora ele não tenha aquela vontade de cometer aquele delito, mas por circunstâncias que ele cometeu, ingeriu bebida alcoólica, ou trafegava na via numa velocidade muito superior, aí o Ministério Público faz a análise junto com o delegado também, e verifica se ele se enquadra no dolo eventual ou no homicídio culposo. Bacana. Então assim, são conceitos legais que eu lembro lá da faculdade, ficava aquele negócio, doloso, culposo, mas dentro do doloso existiam algumas variantes que poderiam, né, alguns crimes estarem ali caracterizados. Então a gente falou um pouquinho de vantagens, não é? Desvantagens, confissão de culpa, a pessoa acaba, é a pessoa que não quer, se não confessar não tem, né? Não tem acordo. Não tem acordo. Então, para aquele advogado que está ali, que normalmente fala para não, aqui tem que ficar em silêncio, é melhor, na justiça a gente vê, nesse caso tem que falar. Tem que falar. Senão não tem acordo. Não tem acordo. Sem a confissão, não tem acordo. Não tem acordo. É um requisito objetivo. Porque aí a pessoa vai confessar. O que pode ser desvantagem pelo que eu estou percebendo? Ela confessou, extinguiu a punibilidade. Mas se ela não cumpre o acordo, aí depois não dá para ela falar que não foi ela que fez. Não, é isso? Não. Ou dá tempo de um processo voltar do zero e a pessoa ter provas para tentar provar a inocência? O que acontece? O NPP é na fase pré-processual. Ele confessa o crime ali, mas se porventura o acordo não for cumprido ou se for revogado e instaurar uma ação penal, essa confissão não pode ser usada a seu desfavor, de forma alguma. Não pode ser utilizada a desfavor? Não pode. A doutrina entende dessa forma. Mas aí cabe de cada julgador. Então, né? Assim, não tem prejuízo nenhum para a pessoa, porque ela pode confessar. Pode confessar.
E depois ela pode falar que no momento de... É isso mesmo? Pode informar que confessou para fazer o acordo. Para fazer o acordo. Mas se ela descumprir o acordo, nessa nova instrução processual, essa confissão não pode, não pode pesar nesse processo. É o que a doutrina entende. E vocês que estão aí no dia a dia do direito penal, atuando na área, são realizados muitos acordos de não persecução penal? Muitos. Bastante. Processo, crimes mais tranquilos? Crimes leves, né? De menor potencial ofensivo. Porte legal de crimes, assim, alguns exemplos. Crimes leves que existem muitos acordos. Receptação, porte legal de arma de fogo, posse legal de arma de fogo, homicídio culposo. São, entre outros crimes que é possível acordo de não persecução penal. Posse e porte de armas sempre são assuntos que todo mundo fala, tem discussão. A gente tinha um governo federal que era mais voltado para um lado, o governo atual mais para o outro, faz parte, é assim mesmo, democracia. Sim. Então, fala pra gente a diferença. Um telespectador falou de arma, a posse e porte. Que bicho é esse? Quanto que eu posso ter só na minha casa, quanto que eu posso levar pro trabalho? Fala aí pra gente. Pergunta interessante. Na verdade, o que acontece? O governo federal, no antigo governo, flexibilizou essa questão da posse. Para você ter na sua residência ou na sua propriedade. Isso é a posse, você ter na sua residência ou propriedade. Agora, portar é você ter que, por exemplo, quem exerce atividade militar pode portar uma arma de fogo, quem não exerce não pode. Então, de repente, você tem uma posse da arma de fogo, mas está portando na cintura na rua. Você está cometendo crime de porte ilegal de arma. Então, a posse você pode ter só na sua residência ou propriedade. O porte você pode andar em vários lugares. A legislação fala que é para quem exerce atividade paramilitar, policial, enfim, essas atividades aí. Mas nada impede um cidadão de bem conseguir comprovar que está sendo ameaçado, dentre outras condições, conseguir um porte legal de arma. No dia a dia, vocês percebem o que é fácil para um cidadão de bem conseguir a posse ou o porte de armas? No governo anterior, a posse era mais fácil. A posse, que é aquela que você fica em casa. O porte é mais complicado, é mais difícil de conseguir. Muito difícil. Bacana. Advogado pode? Tem direito ou não? Não. Existe já projetos tramitando no Senado, mas nunca teve essa aprovação. Mas já se busca isso há vários anos. Mas ainda não teve essa aprovação de o advogado poder só por ser advogado e andar armado. Tipo, seria muito interessante. Agora, eu acho que também seria interessante, eu acho que a OAB federal poderia encampar isso daí. Não que todos usariam, mas querendo ou não, nossa atividade, principalmente vocês, linha de frente aí da área penal, acaba que tem um risco, não é em razão dos acusados que defendem, não, é em razão de deslocamento. Tá o tempo inteiro no presídio, o tempo inteiro em algumas delegacias, etc. Então tem um risco inerente à profissão que talvez justificaria. Sim. Mas qual a opinião de vocês? Eu acho que deveria ter essa aprovação. Eu acho a OAB federal deveria pegar a firme? E para cima disso aí, mas infelizmente... O que você acha, doutor Guilherme? Seria muito bom, seria interessante para quem tem interesse de estar portando uma arma de fogo e for advogado, e se der certo, é uma opção. Porque eu falei assim, pensando mais na área criminal, porque eu mesmo não tenho interesse nenhum. Não teria. Se tivesse, inclusive falaria, se tivesse essa aprovação, eu não pegaria nenhuma arma. Porque para mim não serve, eu acho que não é necessário, mas vejo que muitos profissionais ali podem, porque às vezes se tem uma dificuldade muito grande para o porte, quem está necessitando, que está na área, atuando, se sentiu ameaçado ou foi de fato ameaçado, até ele conseguir, talvez seja tarde demais. Seja tarde. E as pessoas às vezes até se afastam do trabalho. Sim. Com receio. Com receio, exatamente. Não é mesmo? Sem dúvida. Quanto mais vocês são corajosos, hein? Eu fico vendo questão de júri. Mas pelo amor de Deus, você tem pessoa que eu admiro, é advogado que faz júri. A gente tá trabalhando para isso, mas ainda assim, a gente está em início de carreira. Claro. Júri tem uma responsabilidade muito grande, mas é um sonho futuro. O próximo. O próximo passo do escritório é realização de júri. Realização de júri. Tem que fazer mesmo. Mas a gente está caminhando, está aprendendo aí. Entendi. Estudando, vendo a galera que está fazendo. Participando também de forma mais indireta, superficial, né? Mas sempre ali participando para aprender.
que é bacana. Demais. E tipo assim, existem, para quem tá na área penal, acaba que é a cereja do bolo, né? Se Sim. fizer, a pessoa que faz um bom júri, ela leva ali uma bagagem, uma autoridade sobre o assunto muito grande. Muito grande. Pelo menos é isso que a gente percebe. Falando rapidinho agora, só saindo do acordo de não persecução penal, só pra gente finalizar esse segundo bloco, a gente falou de exposição de imagem. Vocês acham que na área penal é um pouco perigoso? Ou de forma perigosa a exposição de imagem do advogado que vai falar, etc? Ou vocês não sentem isso? Isso eu estou falando como telespectador que não é da área do direito, porque para mim a área penal é muito distante, né, do meu dia a dia. Vocês ficam com algum receio? Vou expor, vou falar que eu sou um advogado criminalista, mas ao mesmo tempo pode ter atendido algumas pessoas que não têm, sei lá, alguma. Eu vejo isso que as pessoas perguntam. Pergunta interessante, é porque existe, embora seja uma profissão muito nobre, mas existe um preconceito ainda da sociedade sobre o advogado, principalmente o advogado criminalista. Existe aí pessoas que acham que a gente defende bandidos, mas a gente não defende bandidos, a gente defende uma legislação, direitos e garantias desses indivíduos. Mas eu não penso dessa forma, sobre ter esse receio, mas existe ainda esse preconceito, é visível. E um detalhe muito importante: qualquer pessoa pode precisar de um advogado criminalista. Não é? Isso aí. Qualquer pessoa. Eu tô lá na área, a gente faz muito direito empresarial. Volta e meia, não é? Eu tenho que indicar algum advogado criminalista para pessoas ali que nunca cometeram de fato um crime que a sociedade considera grave, mas que infringiu o Código Penal. Sim. E aí precisa de um advogado que vai defender a lei. E quem for acusado tem que a norma ser aplicada de forma adequada. Não pode querer aplicar de toda maneira. E o profissional do direito está aí para isso, não é mesmo? Pra isso. Mas é um desafio. Todos Porque os às vezes o dias. preconceito começa na própria família. Exatamente. Não é? Você já chegou a passar por isso, doutor Guilherme? Não. Graças a Deus não. Graças a Deus A família não. sempre tem apoiado. E você, doutor Elias? Não. Graças a Deus, Dentro meu da pai, família passou de boa. tranquilo. É isso que importa. Galera, ponto eletrônico já chamou. Vamos chegando ao fim desse segundo bloco, mas fiquem aí que é um minutinho, voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6. Quinta da Lei aqui na TV Sim. Tá de boa aí, produção? Dá um joinha. Tá de boa ou não veio? Tranquilo. Que acabou que o retorno ficou muito alto aqui no estúdio. É assim, apresentador profissional. Não deu certo, a gente já fala na hora. Entendeu? Como é que é o sistema aqui, doutor? É desse jeito. Então, olha, você que está na TV Sim, na Rádio Viva FM, no YouTube, sejam bem-vindos. Quem está entrando agora, quem já estava e ficou com dúvida, o tema é acordo de não persecução penal. Mas o que você quiser saber sobre a área do direito penal, mande a pergunta, telefone 996-224547. Queria saber, doutor Guilherme, se o acusado tem o direito de recusar o acordo de não persecução penal. Tem sim, tem um direito. O acordo é de forma consensual. Se não for importante, se não for benéfico para ambas as partes, o acusado sim pode recusar. Um caso, um exemplo que é muito importante: duas pessoas dentro de um veículo, um está armado, o outro não sabe que está armado, não tinha como saber, não tinha esse conhecimento. Aí é abordado pela polícia, ambos são conduzidos à delegacia de polícia e é lavado uma auto-prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, para ambos. Porte compartilhado. Porte compartilhado. Aí é ofertado esse acordo para ambos. Um aceita, que foi preso em flagrante com a arma, e o outro não. Por quê? Ele tem um conhecimento, tem provas que na persecução penal ele consegue comprovar a sua inocência. Perfeito. Por que ele quer fazer isso? Porque se dentro de um prazo de 5 anos essa pessoa for beneficiada com o acordo, e se ele cometer um novo delito, ela não pode ser beneficiada novamente. Entendi. Então acaba que ela perde o benefício. Isso aí. Se porventura ela vinha cometer um crime que foi preso em flagrante, que foi ela que cometeu, ela perde esse benefício. Então, na prática, vocês veem ou isso fica mais na teoria? Mas na teoria. Mas na teoria. Na prática, acaba que todo mundo quer aceitar. Quer se livrar. aceitar, porque na verdade é difícil você pegar um caso que, por exemplo, porte ilegal de arma. Como é que você vai provar que o cara, no caso, se for uma pessoa só? Não tem como. Então, Foi preso em flagrante de delito, portando arma. geralmente sempre aceitam. Sempre aceita. Sempre aceitam.
Agora só pode se for réu primário, é isso? Réu primário. Se não for réu primário, não tem nem a possibilidade de uma coisa não persecução penal. De forma alguma. Vai pro Chilindró. Ou vai no mínimo responder ali respondendo bons anos, né? Respondendo em liberdade. Respondendo em liberdade. Mas que aflição deve ser. Deus nos livre, né? É rezar e sempre a gente ir tomando, estar no lugar certo para essas coisas não acontecerem. Porque é o que a gente falou. Às vezes a pessoa julga o outro, aponta o dedo, mas a área penal está aí de forma muito abrangente. Um leve deslize que você possa dar, você pode estar caindo ali em algum crime previsto no Código Penal, responder, precisar de um especialista, e às vezes a pessoa que tem um preconceito, que sempre denigriu a imagem de quem trabalha, acorda cedo, luta pelas pessoas, vai precisar. Sim, exemplo disso é dirigir embriagado. Tem muita gente de bem que, querendo ou não, ingere uma bebida, vai dirigir, vai para casa, é pego aí pela lei seca, e aí vai precisar de um advogado para poder... Crime ambiental também precisa, que é possível fazer um acordo de não persecução penal em crime ambiental. É possível? É possível. E só para eu saber, então, num crime ambiental, doutor Guilherme, até a pena de quantos anos? Pena mínima de 4 anos. Pena mínima? A pena máxima e abstrato pode ser 20, pode ser 30, desde que a pena mínima seja inferior a 4 anos. Então, falando em direito penal, quase todos entram, né? Porque direito penal, a pena mínima normalmente é menor. Mas o que acontece? O crime, ele não pode ter violência, grave ameaça e violência, independente. É porque crime ambiental, às vezes você pensa, por causa tirou uma árvore, ou teve uma queimada... Desmatamento. Acho que são crimes mais leves, né? Sim. Previsto no código. Igual a Lei Maria da Penha, por exemplo. Muito embora os crimes apenas são pequenas, mas não é possível fazer o acordo. Não é possível. Existem exceções. Exceções. Quais exceções vocês lembram aí, só para dar de exemplo? A Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Todos os crimes relacionados à violência doméstica não são beneficiados com nenhum instituto despenalizador. Não só o acordo de não persecução penal, como transação penal e suspensão condicional do processo. Bacana. Agora, uma dúvida que surge aqui, minha mesmo. Lei Maria da Penha. A pessoa foi lá, disse que foi ameaçada ou violentada pelo marido, namorado, quem quer que seja. Uma semana depois ela retorna para retirar porque ela se enganou naquele dia ou voltou para o namorado e está arrependida. O processo continua e de fato ele pode ser condenado ou o processo se encerra naquele momento na qual ela se arrepende e vai até a delegacia tirar queixa. Fala aí, doutor Guilherme. Depende, se já foi instaurada uma ação penal ou não. Só em sentença. Aí só em sentença. E se tiver ainda lá com o delegado? Fase de inquérito. Fase de inquérito. Se ela dependendo do crime, ela retirar a representação, sim. Ela pode ir lá retirar que não vai continuar. Por exemplo, a medida protetiva, por exemplo. Se ela pode representar pela medida protetiva, o magistrado pode deferir essa medida protetiva e posteriormente ela se arrepender ou voltou com ele, essa medida protetiva pode ser revogada a pedido dela. Entendi. E aquela violência que aconteceu para gerar a medida protetiva? Aí, pergunta interessante, porque se tiver um laudo de lesão corporal e no inquérito tiver essas provas, mesmo que seja retirado a medida protetiva, esse processo vai continuar, independente. Entende? É porque a gente fala isso porque no dia a dia acontece muito, né? Às vezes, até lá no escritório aparece alguém querendo... Aí pergunta isso, aquilo, eu falo, eu não sei muito não, mas eu vejo que é uma dúvida bem constante. Sim. E na delegacia de mulheres, eu acho que mais aparece, né? Infelizmente. A gente vive numa sociedade muito violenta e com muitos covardes. Né? Muitos covardes. Eu queria saber o seguinte, o acordo de não persecução penal, Eliezer, ele é válido em todos os países? Então, olha só, o acordo de não persecução penal já foi espelhado de outros países. O Brasil meio que copiou isso. Nos países de primeiro mundo isso já existe há anos. E o Brasil, a gente tem a nossa legislação específica e nos outros países existem esses acordos, mas com a legislação daquele país. Mas o nosso acordo, só território nacional. Entendi. Às vezes outros países podem ter o acordo, só que modifica a nomenclatura, né? Entendeu? Mas querendo ou não, a lei, o acordo de não persecução penal realizado aqui no Brasil também jamais teria necessidade de ter reflexo em outros países, né? Porque aqui não teria punibilidade, em outro país muito menos. Muito menos. Não é mesmo? O acordo de não persecução penal garante, na visão de vocês,
Começar com o doutor Guilherme agora. A impunidade? Não, de forma alguma. Até porque o réu confessa o crime e a sociedade ela é beneficiada da forma de um todo. Desafoga o Poder Judiciário, as entidades filantrópicas recebem essas, em teses, essas doações. Então, assim, não gera impunidade de forma alguma. Até porque, se porventura ele vier a cometer um novo delito, esse acordo ele é revogado, aí instaura um processo criminal. Então, assim, de forma alguma, o acordo ele gera impunidade. Sua visão, doutor Eliese? Não, das palavras do doutor Guilherme eu faço as minhas, eu penso dessa forma. Uma vez que você cumpriu as condições, eu acho que não tem essa impunibilidade. Agora sim, vamos falando agora sobre como a advocacia se encontra no presente momento. Eu queria levar para a área do direito penal. Porque na área do direito empresarial / civil mudou muito depois da pandemia. A gente atende clientes hoje por teleconferência, você liga lá um Meet, o Zoom, e faz um bate-papo, faz reuniões. Eu tenho exemplos de clientes que faziam reunião uma vez por ano na China. Um diretor de uma grande empresa, que é cliente lá do nosso escritório, ele ia todo ano para a China, os diretores dessa empresa que é multinacional se encontravam lá, eles viram que não tinha mais necessidade para a China. Mas tiveram que passar pela pandemia, viram que a reunião funcionava também de forma remota, que era mais vantajosa para todos no final das contas. Mas no direito penal, rola muito essa parte digital ainda tete a tete. Começa aí, doutor Eliese. Então, olha só, a videoconferência tem mudado muito a questão do judiciário como um todo. No direito penal não podia ser diferente. A maioria dos magistrados já faz audiência por videoconferência. A pandemia teve muita coisa negativa, mas trouxe esse benefício digital. E com o passar do tempo, até atendimento hoje em presídios já acontece virtual. Você pode mandar um e-mail para determinados presídios e eles vão fazer esse atendimento virtual. Então, assim, a advocacia criminal, o direito penal mudou muito com relação e acontece todos os dias essa questão virtual, funciona a todo momento. E, inclusive, hoje os réus que respondem a ação penal que se encontram presos, eles não precisam mais ir ao fórum participar da audiência. Eles fazem por videoconferência pelo próprio presídio. E aí então, o advogado vai até o presídio ou pode fazer também do seu escritório? Pode fazer do escritório, pode fazer pelo fórum. Pode ir também no presídio acompanhar lá? Pode também, se quiser. Então, bacana. Assim, foi uma economia do Estado muito boa. Bacana. E para o advogado também, porque não tem que se deslocar. Imagina, você tem um processo em São Paulo, você sair daqui para ir lá fazer uma audiência. E assim... Não, bacana, mas eu lembrei de uma cena que uma vez me marcou. Eu tô lá em Barra Funda, São Paulo, no início da minha carreira foi lá. E aí, do nada, eu vejo umas 40 pessoas passando, tudo algemada do pé, da mão, não sei o quê. Situação mais humilhante, né, para a pessoa. Porque também, se não tiverem algemados, pode ser que ofereça risco à sociedade, etc. Tinham suas razões, mas aquilo, quando eu me assustei, eu falava, não, isso daqui é normal. Todo dia, são diversos presídios que nós temos aqui em São Paulo, volta e meia as audiências são marcadas em bloco, que aí vem todo mundo. Então, assim, eu acho que de maneira virtual você evita esse constrangimento, evita gastos, sim, como bem diz. Então, Eliese, eu acho que a justiça funciona melhor. Sim, eu concordo plenamente. Essa questão das algemas aí, já teve vários casos aí relacionados ao direitos humanos se manifestar, né? Um caso específico foi do Sérgio Cabral, na época que ele foi preso, que algemaram a mão e o pé, e aí a mídia... Mas enfim, não evita esse tipo de constrangimento até pro réu. Isso aí. Inclusive hoje, quem comete um crime e é preso em flagrante delito, vai pro DPJ e o flagrante é lavrado por videoconferência. Hoje, que bacana. Hoje o delegado fica tudo em Vitória, delegado, escrivão de polícia. Aí só fica o réu e o advogado, se ele tiver. Mas é lavrado por videoconferência. Tudo o delegado teleflagrante. Fica tudo teleflagrante. Que legal, isso aí. A gente que não está na área não fica tendo essas informações. Por isso que é bacana a gente trazer o direito penal também de forma mais constante aqui no Bate-Papo das 6. Então, Eliese, só para finalizar, pode mandar um abraço que você quiser e finaliza falando o porquê escolheu a área penal, porque tem pessoas que estão nos assistindo que não sabem ainda qual área que quer atuar, qual carreira vai seguir, na advocacia, por que escolher a área penal? Qual foi o motivo que você diz, é por isso que eu vou atrás dos meus sonhos?
Então, primeiramente, advocacia criminal, eu vivo advocacia criminal todo dia, amo fazer o direito penal. Escolhi isso porque a gente vê muita injustiça acontecendo no nosso país. Tem pessoas realmente que necessitam estar preso, mas existe muito inocente preso. Então, assim, é preciso advogados lutarem por isso, advogados criminalistas. Existe preconceito? Existe, mas eu escolhi a advocacia criminal por isso, para combater um pouco as injustiças que existem no nosso país. Muito bacana. Doutor Guilherme, um jovem advogado, mas assim, de uma técnica excepcional, eu sei disso, tá? Então admiro bastante também você, o doutor Eliezer. Queria saber, você é um pouco mais jovem, por que você escolheu essa área penal? Escolhi por vocação. Eu amo advocacia criminal, vivo a advocacia criminal. Então, assim, eu procuro, de todas as formas, sempre defender o direito do acusado, do cidadão, que a Constituição prevê. O advogado é indispensável à administração da justiça. Então, assim, eu fico muito feliz em ser advogado, vivo da advocacia. Tem orgulho disso? Orgulho disso, tem orgulho. Isso aí. Bacana. Toliese, agradecer mais uma vez, bate-papo sensacional, passou rápido, né? A gente acha que, poxa, 1 hora vai demorar pra caramba, né? Não, tapa, para que você veja, já tô dando boa noite, é sacanagem também. Boa. Obrigado por ter aceitado. Sim. Tá? E quando precisar, você topa? Só vou mandar mensagem. Não, sim, eu que agradeço o convite. Já falei no início, eu me sinto honrado de estar presente aqui hoje. E sempre que possível, eu recebendo o convite, eu vou estar. De início a gente fica um pouco nervoso, mas é natural. Mas fico honrado pelo convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Doutor Guilherme, valeu pela participação aqui. Se quiser mandar, aproveite, está no início da advocacia. Um beijo pra galera, né? Pra torcida do Galo. A torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo. Isso aí, obrigado por ter Obrigado a você, é aí. uma honra estar aqui. Eu sempre precisar, estou à disposição. Muito obrigado. TV Sim agradece e a sociedade também, porque informações necessárias e de qualidade, essa é a nossa missão aqui na Quinta da Lei. Amigos, obrigado a todos que acompanharam até o final. Lembrando, amanhã tem reprise das 6 às 7 da manhã. No domingo, a partir das 15 horas, os programas vão ao ar novamente. Para você que não assistiu, ter a oportunidade aí de ver esse bate-papo bacana que a gente fez aqui hoje. E a que a gente sempre fala no final, o programa Bate-Papo das 6 é de terça a sexta, mas só a quinta é da lei. Fiquem com Deus. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde.